No ano de 1347, a cidade de Cafa, na Crimeia, estava sob um cerco pesado. O Império Mongol, liderado por Janibeg, queria tomar o controle dessa importante rota comercial. O cerco se estendeu por meses, e a situação dentro das muralhas era tensa. Mas o que ninguém esperava era que os mongóis usariam uma tática de guerra terrível, algo que mudaria para sempre o curso da história da humanidade. Com suas catapultas, eles começaram a arremessar corpos de soldados mortos pela peste negra para dentro da cidade. Era uma arma biológica primitiva, mas mortalmente eficaz. O impacto foi imediato e devastador. Em Cafa, o caos se instalou. A doença se espalhou como um incêndio, transformando a cidade em um pesadelo. Os poucos que conseguiram escapar levaram consigo não só o terror, mas também a própria doença. Embarcaram em navios comerciais, fugindo para a Europa, sem saber que estavam a carregar a semente de uma das maiores catástrofes de todos os tempos. E foi assim que a peste negra começou a sua jornada mortal pelo continente europeu. Mas afinal, como essa doença surgiu? Quais foram os seus impactos reais na sociedade daquela época? E qual o papel das pulgas, dos ratos e do próprio homem na sua transmissão e na mortalidade assustadora que ela causou na Europa? Hoje, aqui no Diagnosticando, vamos mergulhar fundo nessa história. Eu sou o Tinoco e juntos vamos desvendar os fatos que não nos contaram sobre a peste negra. No século XIII, a Europa vivia um período de certo crescimento. As guerras diminuíram e houve alguns avanços na agricultura. Isso fez com que a população crescesse bastante, chegando a dobrar em alguns países. A sociedade era dividida em 3 classes principais, como numa pirâmide. O clero, ou seja, a Igreja Católica, no topo. Depois os nobres, donos de terras e com muitos privilégios. E na base, a grande maioria, os servos que trabalhavam a terra. A mobilidade social era quase zero. Quem nascia servo, morria servo. Os senhores feudais mandavam nos seus feudos, explorando os servos que eram a mão de obra e pagavam impostos pesados. No entanto, com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Mesmo com a estrutura rígida, a população crescia em todas as classes. Entre os nobres, isso gerou mais conflitos por herança. Alguns nobres, sem terras, começaram a migrar para os burgos, que eram as cidades que estavam surgindo, e se tornaram comerciantes. Assim, a burguesia, essa nova classe de comerciantes, começou a ganhar força com o renascimento comercial e a urbanização. Mas o século XIV trouxe uma série de crises. Entre 1309 e 1323, chuvas excessivas destruíram colheitas, causando uma grande escassez de alimentos e fome. Para completar, a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, devastou terras aráveis e piorou ainda mais a situação. A Europa estava fragilizada, com uma população mal alimentada e mais vulnerável a doenças. Foi nesse cenário de instabilidade que a globalização da época, através da Rota da Seda, uniu Ásia, África e Europa. Os navios mercantes, que transportavam especiarias e outros produtos, eram ambientes perfeitos para a proliferação de ratos e, consequentemente, de pulgas. E aqui vai um mito que precisa ser derrubado. A peste negra não era transmitida diretamente pelos ratos, mas sim pelas pulgas que viviam neles. Essas pulgas, ao picarem um rato infectado e depois um humano, passavam a bactéria. Os navios eram sujos, úmidos, cheios de alimentos mal armazenados, um verdadeiro paraíso para esses vetores. Era inevitável o contato entre as pulgas infectadas e os tripulantes. Assim, a bactéria foi se espalhando, chegando aos portos europeus e dali para o interior do continente. O ambiente urbano medieval também não ajudava em nada. As ruas eram estreitas, mal iluminadas, quase sempre lamacentas. O lixo e os excrementos eram jogados diretamente nas ruas.
Matadouros existiam dentro das cidades, com carcaças de animais expostas. Era um cenário perfeito para a proliferação de doenças. O próprio homem, com seus hábitos e a falta de higiene, acabou sendo um dos maiores propagadores dessa terrível doença. E foi nesse caldo de cultura, com as cidades sujas e a população fragilizada, que a doença encontrou o terreno perfeito para se alastrar. Agora, é importante deixar uma coisa clara. Quando falamos da peste negra, estamos nos referindo à pandemia, aquele evento histórico específico que varreu a Europa no século XIV. Mas a doença em si, causada pela bactéria, tem um nome mais técnico: peste bubônica. Não é a mesma coisa, mas uma está dentro da outra, entende? A peste bubônica já tinha feito estragos antes, como a febre justiniana, no século VI. Então, o que chegou à Europa em 1347 não era algo totalmente novo para a humanidade, mas era devastador. A causa de todo esse sofrimento é uma bactéria, a Yersinia pestis. Ela é introduzida no corpo humano principalmente pela picada da pulga do rato. O rato é o reservatório natural dessa bactéria. Ele vive com ela, muitas vezes sem grandes problemas, mas quando a pulga pica um rato infectado, ela se torna uma transmissora. E quando esse rato morre, ou quando a população de ratos fica muito grande, as pulgas buscam novos hospedeiros. É aí que o ser humano entra na jogada. A pulga infectada, faminta, pica uma pessoa e injeta a bactéria na corrente sanguínea. Uma vez dentro do corpo, a bactéria começa a trabalhar. O período de incubação, ou seja, o tempo entre a picada da pulga e o aparecimento dos primeiros sintomas, geralmente varia de 2 a 6 dias. Não é muito tempo. E os sintomas iniciais são bem parecidos com os de uma gripe forte. A pessoa começa a sentir febre alta, uma dor muscular por todo o corpo, uma dor de cabeça que não passa, calafrios intensos e náuseas. Você pode imaginar o desespero de alguém que, em poucos dias, vai de uma ligeira indisposição para uma doença grave, sem saber o que está acontecendo. Mas o sintoma mais característico da peste bubônica, e que deu nome à doença, é a formação dos bubões. Depois desses primeiros dias de febre e dores, a bactéria começa a se multiplicar rapidamente. Ela ataca o sistema linfático, que faz parte da nossa defesa imunológica. Os gânglios linfáticos, que são pequenas estruturas que filtram substâncias estranhas do corpo, inflamam e incham de forma impressionante. Esses inchaços dolorosos são os bubões. Eles aparecem principalmente nas virilhas, nas axilas e no pescoço, porque são as regiões onde há uma grande concentração de gânglios. Imagine a cena. Uma pessoa com febre alta, dores por todo o corpo e, de repente, surgem caroços enormes e dolorosos sob a pele. Esses bubões podem atingir o tamanho de um ovo de galinha, ou até mesmo de uma maçã. A pele sobre eles fica avermelhada, tensa e extremamente sensível ao toque. A dor é excruciante. É o corpo tentando lutar contra a infecção, mas a bactéria é muito agressiva. A partir desse ponto, a doença pode evoluir de várias formas, todas elas terríveis. Os bubões, se não tratados, podem escurecer, necrosar e até romper, liberando pus e sangue. Mas a peste bubônica não era a única manifestação da Yersinia pestis. Existiam outras formas, ainda mais mortais e assustadoras, que contribuíram para a fama de negra da pandemia. Quando a bactéria conseguia invadir a corrente sanguínea e se espalhar por todo o corpo, a situação se tornava desesperadora. Isso era conhecido como peste septicêmica. Nesse estágio, a bactéria causa hemorragias internas generalizadas e o sangue não coagula direito. Pequenos vasos sanguíneos se rompem, formando manchas escuras sob a pele. Os tecidos começam a morrer, especialmente nas extremidades do corpo, como os dedos, as pontas dos pés e o nariz, que ficam pretos. Daí o nome peste negra.
A pessoa entra em choque, a pressão arterial despenca e a morte é quase certa. A mortalidade nessa forma da doença era praticamente de 100%. Não havia o que fazer. E havia ainda uma terceira forma, talvez a mais temida de todas: a peste pneumônica. Essa é quando a bactéria atinge os pulmões. E o grande perigo da peste pneumônica é que ela é altamente contagiosa. Ao contrário da peste bubônica, que precisa da pulga para ser transmitida, a peste pneumônica pode ser transmitida de pessoa para pessoa através do ar, pela tosse e pelo espirro. Gotículas de saliva cheias de bactérias são lançadas no ambiente, e qualquer um que as inale pode ser infectado. Os sintomas da peste pneumônica são tosse com sangue, dificuldade para respirar e uma febre altíssima. A progressão é rapidíssima e a morte ocorre em menos de 24 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas. Essa forma da peste era um pesadelo em lugares fechados e aglomerados, como as igrejas, hospitais improvisados e as próprias casas das pessoas. Um único indivíduo infectado podia contaminar uma vila inteira em questão de dias. A combinação dessas três formas da doença, bubônica, septicêmica e pneumônica, foi o que tornou a peste negra tão devastadora e letal. A medicina da época não tinha a menor ideia de como combater um inimigo tão poderoso e invisível. Os médicos, muitas vezes, nem sabiam a causa, quanto mais a cura. Eles observavam os sintomas, tentavam algumas práticas, muitas delas ineficazes ou até prejudiciais, e viam seus pacientes morrerem aos montes. A taxa de mortalidade da peste bubônica, por si só, já era assustadora. Entre 50% e 75% dos infectados morriam dentro de 5 dias após o aparecimento dos bubões. Mas quando a doença evoluía para as formas septicêmica ou pneumônica, a chance de sobrevivência era praticamente nula, chegando a quase 100% de mortalidade. E as condições da Europa medieval, com a falta de higiene, a desnutrição generalizada e a proximidade entre as pessoas, serviram como um catalisador para essa disseminação. As cidades eram focos de infecção, com o lixo e os dejetos nas ruas, a água contaminada e a falta de saneamento básico. As pessoas viviam amontoadas em casas pequenas, sem ventilação adequada. Tudo isso contribuía para que a doença se espalhasse como um incêndio em palha seca. O impacto psicológico e social foi imenso. O medo da morte era constante e palpável. As pessoas viam seus vizinhos, amigos e familiares sucumbirem à doença em questão de dias. Isso gerou um pânico generalizado. Muitos fugiam das cidades, levando a peste consigo para o campo. Outros se isolavam, mas a solidão e a fome muitas vezes eram tão mortais quanto a doença. A sociedade começou a se desorganizar. Não havia mais quem cultivasse a terra, quem produzisse bens, quem enterrasse os mortos. A infraestrutura social entrou em colapso. A fé das pessoas foi testada ao limite. Muitos acreditavam que a peste negra era um castigo divino, uma punição pelos pecados da humanidade. Procissões penitenciais eram organizadas, autoflagelações eram comuns, tudo na esperança de aplacar a ira de Deus. Mas a peste não discriminava. Ricos e pobres, religiosos e leigos, todos eram igualmente vulneráveis. Esse desespero levou a comportamentos extremos. Houve casos de perseguições a minorias, como os judeus, acusados injustamente de envenenar poços e espalhar a doença. A peste negra revelou o pior e o melhor da humanidade, com atos de heroísmo e egoísmo se misturando em meio ao caos. Os médicos da época, com suas máscaras em formato de bico de pássaro, cheias de ervas aromáticas para filtrar o ar supostamente doentio, pouco podiam fazer. Eles sangravam os pacientes, aplicavam cataplasmas e tentavam várias outras curas sem sucesso. A falta de conhecimento sobre a verdadeira causa da doença os impedia de desenvolver tratamentos eficazes.
A mortalidade, como já dissemos, era altíssima. Em apenas alguns anos, entre 1347 e 1351, a peste negra ceifou a vida de cerca de 1/3 da população europeia. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Cidades inteiras foram dizimadas, vilas desapareceram do mapa. As consequências a longo prazo foram profundas e transformadoras. A escassez de mão de obra gerou uma crise econômica sem precedentes. Os camponeses sobreviventes, agora em menor número e mais valiosos, puderam exigir melhores salários e condições de trabalho, enfraquecendo o sistema feudal. A estrutura social rígida começou a ceder. A terra, antes o bem mais precioso, perdeu parte de seu valor, pois não havia quem a cultivasse. Muitos senhores feudais foram à falência. A Igreja Católica, por sua vez, também sofreu um golpe. Muitos padres e bispos morreram, e a fé das pessoas foi abalada pela incapacidade da instituição de explicar ou deter a doença. Surgiram novas correntes de pensamento e questionamentos sobre a autoridade religiosa. A peste negra também impulsionou avanços na medicina, embora de forma lenta e gradual. A necessidade de entender a doença levou a novas observações e, eventualmente, ao desenvolvimento de métodos mais científicos. A higiene e o saneamento começaram a ser vistos com outros olhos, ainda que de forma incipiente. A construção de hospitais e a organização de quarentenas, embora rudimentares, foram passos importantes. Em suma, a peste negra não foi apenas uma doença. Foi um divisor de águas na história da humanidade. Ela remodelou a Europa de maneiras que seriam sentidas por séculos. A praga expôs as fragilidades da sociedade medieval, mas também forçou a adaptação e a inovação. Ela nos lembra da importância da higiene, da saúde pública e do conhecimento científico para combater ameaças invisíveis. A resiliência humana foi posta à prova, e a capacidade de superação se mostrou um traço marcante. A história da peste negra é um lembrete sombrio de como a natureza pode ser implacável, mas também um testemunho da capacidade humana de aprender, se adaptar e reconstruir. É uma lição que ecoa até hoje, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a busca por conhecimento e a solidariedade podem abrir caminho para um futuro melhor. E você? O que achou dessa história? Já conhecia todos esses detalhes sobre a peste negra? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos Diagnosticando. Sua interação é muito importante para nós. Até a próxima.